Bom dia para quem está vendo esse programa agora ao vivo, aqui numa segunda-feira. O sol entrou em São João del Rei, depois de um feriado chuvoso. Nós passamos aqui 8 de dezembro, debaixo de muita chuva. Tivemos uma apresentação da Orquestra Sinfônica de São João del Rei lá no Lago São Francisco, mas infelizmente a chuva prejudicou e muito. O público foi muito pequeno, infelizmente, mas o bom é que, né, a plantação agradece. E hoje eu tenho aqui, nesta segunda-feira, a satisfação de estar recebendo um amigão, né, um político tradicional, dos tempos de Tancredo Neves, que é o ex-deputado Wainer Ávila, né, já foi do DR, e hoje é um grande advogado, e é um sanjoanense, de São Miguel do Cajuru, né? Não, sou São Sebastião da Vitória e Inhaxica do Rio das Mortes. Inhaxica do Rio das Mortes. E nós vamos conversar sobre muitas coisas, entre elas, né, a batalha do Wainer, né, em reconhecer a Inhaxica dentro do contexto internacional, dentro do contexto nacional, como uma santa. Né, e ele está envolvido muito nesse projeto da Inhaxica, também no projeto da data do Dia da Liberdade, que é o batizado de Tiradentes, inclusive tentando, de certa forma, trazer para São João del Rei, né, o registro de batismo de Tiradentes, que hoje encontra-se na Biblioteca Nacional. E também ele tem uma vontade enorme de trazer para São João del Rei a portada da Igreja de Matosinhos, né, que hoje está numa fazenda e já está disponível lá para buscar, e não tem quem tenha a boa vontade ou interesse em trazer isso para São João del Rei. Então, é uma frustração dele, de uma certa forma, que há muito tempo ele vem tentando trazer, quando ele consegue, não tem onde colocar ou não tem ninguém que queira trazer. Então, nós vamos falar sobre isso e também um pouco de política, que perdeu o Wainer nessa... Né? Trazer o Wainer aqui, vamos falar de política, não é uma coisa de ir em Roma e não conversar com o Papa, não ver o Papa. Wainer, é um prazer tê-lo aqui na TV del Rei. Vou deixar você cumprimentar a nossa galera aí, o pessoal do Facebook, o pessoal dos blogs, o pessoal dos sites, principalmente quem acessa a gente no blog o JP, no blog do Disseu, no blog do Zé Luiz, né, nos blogs amigos que estão aí com a gente. E na TV del Rei, www.tvdelrei.com.br, onde tem um acervo enorme sobre São João del Rei. Prazer, Wainer. O prazer é meu, pode estar certo, né? E quando nós conversamos sobre esses temas grandes, imensos, né? Da maior categoria da nossa terra, e assim a gente fica às vezes tão só. Obrigado por me dar essa oportunidade, porque a gente fica tão só. É o caso de o livro que batizou Tiradentes foi vendido, o da Inhaxica estava sumido, a portada da igreja está em outro estado, e a dona falou que devolve e nós não queremos receber. É uma coisa extravagantíssima, é uma coisa que dá pena, sabe? Nós não podemos desanimar, senão um dia alguém carrega o pé de bom de São João e vai ficar algum buraco por aí. Né? Agora é só estudar uma forma, né, de criar um espaço para trazer essa portada. Acredito até que por meio dessa comunicação formidável que você tem, né, que há muito tempo eu acompanho, digamos que vamos despertar agora os brilhos, né, da nossa gente, e falar por quê. Vou pedir para o meu assistente técnico aqui fechar aquela janela ali, porque o movimento da avenida já está entrando aqui, eu esqueci de fechar. Aqui nós estamos no centro de São João del Rei, no Quibon, o tradicional Quibon, muito bem frequentado. Cláudio Honor, né? Cláudio Honor. É um patrimônio legal. Mas, Wainer, a gente tem um hábito de fazer aqui uma apresentação preliminar, né, dos nossos entrevistados. Por quê? Porque o nosso público ele é muito diversificado. Ao mesmo tempo que você está falando aqui para um público que é de São João del Rei, você tem também um público vasto no Brasil inteiro, né? E cidades assim que você nunca ouviu falar, né, estão aí, às vezes, acessando a nossa TV e acompanhando a nossa programação. Bem como também fora do Brasil, né? Portugal é um grande público, a gente tem em Portugal, tá? Muitos acessos, né? Nos Estados Unidos, de ponta a ponta, né? Na América Central, na América do Sul, a Europa, né? Qualquer cantão lá, as pessoas estão acessando a nossa TV. Não sei se é São Joanense que está esparramado por esse mundão aí, ou se é São João del Rei, que é uma curiosidade internacional. Então, vamos mostrar para esse pessoal que está assistindo quem é Wainer Ávila, né? Wainer Ávila
contemporâneo de Tancredo Neves, foi deputado junto com Tancredo Neves. Conta um pouco da sua história. Né? Olha, quando você disse que nós teremos palco, teremos uma ribalta na Europa, nos Estados Unidos, etc., outros países da América Latina, eu fico feliz com isso, porque nós precisamos de ajuda, e muita ajuda. Né? Não estamos conseguindo fazer como se fosse assim, uma ilha, né? Ninguém é uma ilha, então precisamos dessa ajuda. Eu estive há pouco tempo lá nos Estados Unidos procurando um lugar, uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu estava com minha mulher Regina e fomos frustrados porque aquele furacão Irene, que veio lá da América Central e chegou a Manhattan, assim, de repente, ele quase nos levou para um daqueles abrigos, aquele negócio assustador que parece que é uma guerra atômica, sabe? Então, ficamos frustrados, mas deixamos lá alguma coisa bem encaminhada. Né? Eu fui recebido lá numa casa, levado por uma brasileira que mora em Nova York há muitos e muitos anos. Ela já viveu em Montevidéu, viveu no Rio de Janeiro e hoje mora em Nova York. E ela nos recebeu muito bem, ela se chama Moça Bildner. Moça Bildner. É uma pessoa da maior categoria, ela é musicista, é compositora. Através dela fui ver, por exemplo, ainda acabei de ver ontem, acho que no Fantástico, uma coisa muito interessante. Através dela fui no Lincoln Center ver lá um conjunto musical, uma espécie de orquestra popular, em que são apresentadas músicas assim brasileiras da Bossa Nova. Sabe? Você vê lá aquele nosso pessoal da Bossa Nova toda, e essa moça, ela fazendo estudos sobre essa música brasileira lá com eles dos Estados Unidos. E naqueles grandes músicos, naquele lugar especial, havia um cidadão brasileiro, lá, acho que de São Paulo, que se apresentava assim. Ele é um baterista, grande baterista, que lembra bem mesmo nosso baterista do Rio de Janeiro. Ele chama-se Duduca da Fonseca. Imagina lá você falando Mister, fulano e tal, você vê, agora vamos ouvir o Duduca da Fonseca, como se a gente estivesse de volta aqui, né? E ela nos levou, e me levou lá na residência de um cidadão formidável, que é o senhor Hamilton Fish. Esse Hamilton Fish, ele é descendente do John Jay. John Jay foi um dos ministros fundadores da República dos Estados Unidos, em 1776, e que era ligado a Thomas Jefferson, que na ocasião foi ser embaixador na França, e que teria recebido os nossos emissários chamados Vendec. Os Vendec eram os conspiradores brasileiros, especialmente de Minas Gerais. E acreditamos, segundo livros aí de uma escritora da Universidade de Campina, ela se chama Helena Brans, que o Tiradentes, sob pseudônimo, um grande revolucionário, não era um sujeito só que ficou andando no meio do mato de Ilarica, São João del Rei e Rio de Janeiro, mas que teria ido até confabular lá com os estadunidenses, né, da grande República do Norte, recém-liberta da Grã-Bretanha, para conseguir apoio, mercenários, soldados, dinheiro, e para a nossa revolução aqui. Então, é uma coisa formidável. E fomos nesse lugar que se chama, na cidade de Katona, pertinho de Nova York, onde tem a John Jay's Homestead, quer dizer, como se fosse a fazenda do John Jay. Então, deixamos lá documentos e tudo, e lá tem cartas do Thomas Jefferson, dirigida a esse John Jay, exatamente mencionando e falando no grupo Vendec dos conspiradores brasileiros de Minas Gerais. Olha que coisa formidável. O Vendec está associado à ideia da Inconfidência Mineira, né? Exatamente. O Tiradentes foi um personagem muito o principal deles, né? Ali, né? Mas muitos deles estudavam na Europa. Em Portugal, estudavam direito em Coimbra, estudavam medicina na França, em Nîmes, e estudavam, um deles estudou engenharia já em Londres, né? O Joaquim José da Maia, esses assim, o Barbalho, que era juiz de fora, e lá se declarou centro de São João del Rei, né? O Vânia está muito empolgado com essa ideia de Tiradentes, até porque ele está aqui agora, chegou aqui me mostrando. Olha aqui, vocês têm uma ideia? Vou deixar congelar aqui. Isso aqui é um estatuto, né? É uma ata de constituição da associação denominada Instituto da Liberdade Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Né? Então, eu acho que ele não se julga mais um personagem importante, não quer falar da vida dele. Mas eu vou falar em rápidas palavras aqui. Quem é Vânia Ara? Vânia Ara foi um militante do PMDB, do MDB, né? Do MDB. Não, o MDB era um negócio fundador. O MDB era uma frente de política que fazia frente ao regime militar, a grande ditadura militar que durou
que durou 21 anos no Brasil, e essa frente, ela tinha, sobretudo, a esquerda militante, o Partido Comunista Brasileiro, ela tinha o Movimento Revolucionário 8 de outubro, o MR8, que é 8 de outubro, exatamente o dia da morte, do assassinato do Che Guevara na Bolívia. Então, ela tinha uma frente muito grande. E essa frente somava com as pessoas liberais, que era o caso de Tancredo Neves, o caso de Ulisses Guimarães, né? E fizemos ali uma bela confusão, sabe? Aquela somado, aquilo tudo. A direita mesmo não tinha, a direita era do outro lado, lá tinha o DN somada lá, e muita gente do PSD, somada com os militares, que fizeram o golpe militar, que se chama Revolução, nunca foi Revolução, foi um golpe da pior categoria, aqui em 1964, naquele dia 31, aqui foi até no dia 1º, dia 2 de abril, mas como fica muito feio falar numa Revolução em 1º de abril, para nós brasileiros, ia falar gozação, então inventaram. 31 foi o dia que o Mourão, madrugadamente, saiu do juiz de fora. Eu era novo, eu tinha 24 anos. Você já era advogado já? 24 nada, eu era estudante de Direito na Universidade Católica. Né? Acabei até saindo da Universidade Católica de Minas Gerais para a Universidade Católica do Recife. Tive que ir para lá porque tive dificuldades aqui. Né? Até então eu era o quê? Considerado um cheio do Rio das Mortes, filho de produtor rural, filho de ruralista, filho de fazendeiro, moderado fazendeiro. E até então eu vi que a coisa, depois de 64, quando derrubaram o presidente legalmente eleito, aquilo até então parecia que eram fatos corriqueiros na América do Sul, mas aí eu comecei a perceber que realmente era um negócio muito grave, muito sério, e não era possível, idealisticamente, conviver e compactuar e, sobretudo, aceitar aquilo. Então, partimos para um movimento de contestação. Esse movimento de contestação virou o que era a luta armada depois. Evidentemente que eu não fui um armado, não fui, né? Mas cheguei a dar cobertura, cheguei a ajudar a gente a fugir do país, essas coisas eu fiz, e com muito prazer, e faria de novo hoje. E hoje tem uma novela no SBT que retrata muito esse período, né? Ele retrata exatamente aquilo. Não acho que é uma novela bem feita, ela não está... Mas ela retrata, sim, realmente aquilo acontecer, compreendeu? E aí você foi parceiro aí do Tancredo Neves nessa empreitada das diretas já, conseguiu um mandato de deputado. Como é que foi essa aproximação sua com o Tancredo Neves? Tinha gente que até hoje diz que Tancredo era só um hábil negociador, que era um raposa da política, não era nada. Tancredo Neves era uma figura formidável. Era um homem que trabalhava muitas vezes em bastidores, mantinha-se calado muitas vezes, não era de agredir verbalmente, mas tinha uma postura de independência, uma coisa formidável, incrivelmente formidável, sabe? Diferente do Ulisses Guimarães, que enfrentava os cães, né? A polícia fica de cachorro, e eu cheguei a ver isso com ele uma vez em Salvador. O Ulisses Guimarães ficava, deixa o cão me morder e coisa, vamos ver como é que sai. O Tancredo tinha um estilo diferente, e o Tancredo não era um conspirador, mas era um baluarte que nos dava sustentação, né? Ele me censurava muito, porque achava que eu ia longe demais, que eu era um agressivo, mas isso tudo acontecia, mas ele me suportava, sabe? E me dava um apoio moral muito grande, tá certo? Só me avisava, esse apoio eu te dou, mas se um dia você estiver preso aí, não sei como farei para te ajudar. Tenha cuidado, só isso aí. Mas aceitou. Ele sabia muita coisa do que a gente fazia e aceitava sim. Tanto é que ele foi apoiado para governador por esse movimento de esquerda todo, foi apoiado, sabe? Quando ele saiu para governo, você estava saindo para deputado. Eu saí para deputado e fui eleito. Foi eleito. Foi nessa ocasião que eu fui eleito. Quando ele foi governador... Nós nos elegemos em São João Tancredo governador, Zé Luiz Bacarini deputado federal, que era uma outra grande figura, que morreu há pouco tempo, deixou uma boa lembrança, foi um homem presente em São João del Rei, sabe? Um homem modesto, mas atuante. E eu fui deputado estadual. Né? Achava até muito interessante, vote em Tancredo, Bacarini e Weiner. Eu achava aquilo formidável, né? Depois que a morte de Tancredo, realmente acabou o trio. Eu ia falar da que era do trio, acabou, né? O Bacarini foi ser no Tribunal de Contas, né? Era um direito dele ser no Tribunal de Contas. Acabou eu ficando sozinho. E acontece nisso que eu não tive apoio de ninguém, sabe? Não tinha como sobreviver politicamente. Aqui a TV Del Rey... O governador era Garcia. Garcia era disparado contra São João e contra mim. A TV Del Rey é um plano de reflexão. Só vou desligar meu celular aqui, que está chamando aqui, e eu não estou preparado para isso. Vocês me desculpem aí, porque que aconteceu. Segunda-feira é assim, né? Quando você foi, né, deputado, você foi deputado estadual, o Bacarini foi deputado federal, o Tancredo foi governador.
Na época, o presidente não era, né? Ele ainda era do regime militar. O presidente é o general Figueiredo. Era o general Figueiredo, né? E o prefeito aqui na época, acho que era o Cid Valério. Né? Disputaram dois, Cid Valério e Breno, do mesmo partido. Do mesmo partido. Cid Valério foi o prefeito, comandante de 6 anos. Então foi um momento que as forças políticas de São João do Rei estavam todas, né, bem representadas nesse momento. Né? Então, o Cid Valério parece que teve um fim de governo meio tumultuado, aquela coisa toda, né? Houve um desgaste maior, e que daí depois veio o Romilly, né? E aí começou a construir a história do PSDB depois e tal, veio outra história. Mas vamos voltar. Bem, essa é a introdução política do nosso amigo Wagner, né, para vocês saberem com quem que nós estamos conversando aqui. Então, um homem de história. E ele foi o orador, né, daquele cerimonial lá, que criou a Medalha da Liberdade e Cidadania. Vamos pôr um pedacinho desse discurso seu aqui? Mas tem discurso aí. Tem, vamos pôr, para o pessoal ter uma ideia? É rapidinho, vocês vão mostrar um pouco do discurso dele e a gente volta aqui rapidinho. Se você não se... Hoje, neste dia 13, às 7 da manhã, a cidade de São João del Rei foi despertada pelo soar dos sinos de suas igrejas tradicionais e antigas, o que fez a mim, neste momento, tendo a honra de representar os prefeitos dos 3 municípios signatários desta inédita e importante medida, aqueles sinos faziam-me lembrar o que quero transferir a vossas excelências. Nos dias 7, 8 e 9 de junho de 1792, foi cantado na matriz de Nossa Senhora do Pilar de São João del Rei: Te Deum laudamos, para saudar as autoridades portuguesas que haviam prendido e degolado e escortejado o filho desta terra, o Alferes Tiradentes. Os mesmos sinos que se regozijaram, as mesmas autoridades militares da época, brasileiros e portugueses, que fizeram soar os sinos em nome daquilo que chamavam a morte daquele que era um sedicioso, hoje, quase 300 anos depois, recompõe-se, redime-se, pede perdão em nome de toda a brasilidade e faz com que nós pensemos realmente em uma nova pátria que deve ter seu fundamento nesta terra onde nasceu o seu maior e mais expressivo símbolo, seu grande líder. Neste sítio indizível, ao mesmo tempo tão esquecido pelos poderes públicos, revela-se a solidez da República, que aquele jovem prodigioso líder libertário imaginou e sonhou construir. Sua pregação cínica dos ideais iluministas, somada à força das armas de seu gênio militar, não hesitaram e só o calaram pela força das leis e das armas. Esta pleiade de homens e mulheres ilustres, de brasileiros e brasileiras, plenos de extremado e puro patriotismo que aqui se encontram, revivem aos sons dos sinos das catedrais de São João del Rei aquele pedaço de nossa história, o mais triste, o mais pungente, aviltante e degradante para os brilhos de uma nação que precisa impor-se no cenário político e econômico mundial. No dia 12 de novembro do ano de 1746, ungido pelas águas deste rio das mortes, que a pátria reverencia, acolhido no seio da mãe paulista Antônia e protegido pelo braço forte do pai português Domingos, uma criança, igual a todas as outras crianças, balbuciava liberdade, depois pronunciava liberdade e já prenunciava a independência e liberdade da colônia escravizada. Peço-vos, venha, para levar ao vosso conhecimento em viva voz de todos, especialmente os agraciados com a comenda da liberdade e cidadania, a todas as autoridades municipais, estaduais e federais que nos honram com suas preciosas presenças, a militares, eclesiásticos e civis, ao Estado de Minas Gerais e, em brado uníssono de civismo, à nação brasileira, a mensagem da Fazenda do Pombal do Rio Abaixo. Dou-vos o único documento que nos restou e que atesta a existência do Tiradentes
já que falta-lhe sua legítima identidade de um nacional, condição que só é conferida ao cidadão de um país laico pelo auto registral civil. Pois é, essa aí é uma parte do discurso do Wainer, né? Até a gente estava comentando aqui em off, aqui, né? Você pegou pesado com a igreja ali. A história oral é a história verdadeira, né? Você muitas vezes tem que partir para alguma coisa assim de dizer, porque o que você aprende na escola não tem nada a ver com o que aconteceu realmente. Não tem, tá certo? É verdade. É porque a história, ela é oficial, ela é meia, vamos dizer assim, meio romântica, né? A história oficial, ela atende às conveniências do momento, tá certo? Até que muda as conveniências. Até que muda as conveniências, aí você vai ver outra história, então qual é a verdadeira, tá certo? Não, mas de fato, né, a coroa portuguesa e a igreja, na época, as igrejas, né, a igreja brasileira, né, ela tinha um vínculo muito grande com o poder da coroa, né? Um vínculo, né? Ela mandava nesse vínculo, né? Era ela depois que tinha a coroa. A coroa sobrevivia à custa da igreja. Que explorava a gente. Olha, a maior invenção que já houve no mundo até hoje foi o pecado do inferno, tá certo? Né? Depois dessa invenção não sobrou mais nada para nós. Eu reflito muito, né? Eu faço, poxa, São João del Rei é uma cidade, né, pequena, de porte pequeno hoje, e você vê aqueles casarinhos modestos, né? E você vê aquelas igrejas imponentes, né? Construídas em 1700 e alguma coisa, né? Como é que aquele pessoal tinha essa estrutura toda, né? Esse poderio econômico para erguer uma igreja de São Francisco, uma coisa, né, que hoje é impossível alguém pensar. O Estado brasileiro hoje não tem as condições de erguer uma igreja daquela. Né? Tamanha complexidade, tamanha a dificuldade de detalhes, né? A engenharia, a arquitetura, né? O paisagismo, né? E aquilo tudo feito com pedras, na época de carroça, não tinha carro, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Quer dizer, a igreja era muito poderosa, né? Ela tinha uma relação muito poderosa. E as eleições aconteciam dentro das igrejas. Né? A pessoa ia votar dentro da igreja, o padre indicava esse plano de tal. Então tinha essa coisa mesmo do poder, né? A coroa está muito próxima da igreja. E quando você, né, citou ali que né, no dia 21 de abril, a matriz tocou Teldel Laudamus, né, exaltando as autoridades portuguesas, né, é que eles estavam ali comemorando o fracasso do Levante. Né? Exatamente. A coroa ainda continuava, né, com o poder aqui no Brasil, e realmente era uma conquista deles, né, ter abafado o Levante da Inconfidência Mineira. E essa data do 21 de abril era uma referência a esse fracasso. Né? Então, era-se comemorado pela coroa portuguesa. Né? Aí você chegou junto com a turma aqui de São João del Rei, mas não... Certamente, naquela ocasião, um grande pregador teria dito, né, falou, esse aventureiro, dentista, cirurgião de última categoria, esse maluco, esse bobo desse Tiradentes, tinha que fazer uma confusão dessa aí, esse homem é louco, fizeram muito bem isso, arrancar-lhe a cabeça, quer dizer, isso aí. Né? Mas isso não seria talvez a opinião da igreja, né? A igreja, como eu disse, não a igreja política, não, mas a igreja... Não. Vamos ser francos, não era a opinião da igreja, porque tinha 5 conjurados que eram padres. Eram padres, né? Então não podemos envolver a igreja universal em torno disso não, tá certo? Né? Inclusive, o Museu do Padre Toledo aqui em Tiradentes é uma referência, né? Foi um dos grandes revolucionários que foi exilado, né? Teve que, né? A igreja deu uma certa privilégio com relação aos membros da igreja, mas não foi igual a Tiradentes, mas de uma certa forma eles estavam envolvidos também na conspiração. Não, e esses 5 conjurados, 5 inconfidentes, tiveram um papel preponderante, um papel muito grande, né? Você vê, por exemplo, um livro que foi escrito aí, tem aí na biblioteca, chama-se O Diabo na Livraria do Cônego, que é o Luiz Vieira, né? O homem tinha 800 livros. Os livros dele eram livros que eram censurados na ocasião, estavam no índex do Vaticano, né? Daquilo que só o fato de ter aqueles livros já valia uma pena de morte, uma condenação para o sujeito. Então, foram incríveis esses sacerdotes inconfidentes. Então, vocês aí... E o Tiradentes tinha dois irmãos padres. Dois irmãos padres, né? É verdade. Antônio e Domingos. É verdade. Então, essa iniciativa de vocês trazerem, né, a data de nascimento de Tiradentes, que é uma luta antiga, né, que vocês vêm batalhando com ela. É uma luta antiga. Uma luta antiga, né? E agora, com conseguiram esse grande êxito de institucionalizar, né,
o Dia da Liberdade como sendo um dia de referência à imagem de Tiradentes, que coincide com a data de nascimento dele, né? Da qual você tem acesso aí ao registro de batismo dele, que aconteceu em São João del Rei, né? E criou-se essa data aí que eu acho que foi uma grande sacada para São João del Rei. Eu acho que isso aí vai mudar, né, vai marcar um novo patamar aí dentro do contexto político. Não só de Minas Gerais, mas do Brasil. Porque vocês mudaram a ótica. Eu falei, bem, quem falou que a gente tem que comemorar dia 21 de abril? Quem comemorava 21 de abril era a coroa, porque, né, eles mataram o Tiradentes nessa época, fizeram uma festa aí. Se tem que fazer a festa porque mataram o Tiradentes, os europeus lá. Né? Vamos rever isso aí. Agora eu acho que a gente tem que comemorar o fato dele ter existido, né? Que seria a data de batismo, a data de nascimento dele. E vamos comemorar isso como comemorando a liberdade, né? Criou o Dia da Liberdade. E vocês foram muito felizes porque essa região aqui, essa região da micro-região das Vertentes, ela está muito direcionada, muito direta à questão da Inconfidência, né? Os maiores, né, dos réus condenados, né, mais de 2/3 eram da comarca do Rio das Mortes, né? Esses réus que foram condenados pela devassa, né? Da comarca do Rio das Mortes. E aqui, que tinha sede em São João del Rei. Tinha sede em São João del Rei. Criada em 1714, isso, por ato da coroa. É verdade. E o Tiradentes também, daqui da região, né? O Tancredo também sempre vendendo esse discurso do Tiradentes, que o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então vocês, né, se apegaram a esse conceito com muita propriedade, instituíram isso, e eu tenho certeza que isso é uma pedra que você joga num lago, isso vai propagando em onda e vai atingir todo o Brasil. Né? Então, reforçando essa tese sua, nós vamos mostrar agora o hino, né? Não é um hino, mas é uma canção do herói, que foi criada para esse evento, né? Que é uma forma de enaltecer o mártir, e que ele vire para a gente uma inspiração para esse conceito de liberdade. Né? Vamos pegar um pedacinho desse texto também, que ficou bonito, né? Ficou lindo. Vamos ver isso aí.
Muito bem. Então, aí, esse trabalho fantástico, né? Não ter palma aí. Eles são seus amigos, né, esse casal? São meus amigos. Fala sobre ele. E o marido da Dona Ruth, que é essa soprano, né? Essa grande intérprete da música clássica, da música erudita, ela fez isso aí com muito carinho, com muita emoção. Isso foi muito bom para São João del Rei. O marido é sanjoanense, ela é divinopolitana, mas o marido é sanjoanense, o Francisco Braga, moço que começou a tocar piano aqui no Conservatório de Música, né? E ele é formidável. Ele é do nosso grupo, da chancelaria, né? Ele é o secretário da chancelaria da comenda, da medalha. É um empolgado, né? E um empolgado, sabe? Ele somou esforços, ele trabalhou muito, deu uma importância muito grande ao nosso trabalho. Esse vídeo foi gravado numa noite de domingo, lá na casa do Braga, né? Naquela bela mansão que eles compraram aqui. Aquela bela mansão. Né? Isso antes ainda da entrega da comenda, aquela coisa toda. A música ainda era inédita. E a ideia era colocar isso na internet, né, para a gente fazer um programa aqui sobre essa letra e essa música. Eu achei ela fantástica, né? E ela pega. Ela é aquela música assim que você escuta uma vez ou duas vezes, de repente você se pega cantando a música. Ela pega, ela tem uma pegada boa. E aí eu, conversando com ele, não, vamos fazer, eu fiz um arranjo no piano, né? E eu quero divulgar isso, João, o que você acha? Não, vamos fazer, vamos gravar isso aí. Tem o maior interesse, né? A TV Del Rey é um parceiro desse projeto, a gente aposta nessa iniciativa, vamos fazer. Aí nós gravamos, aí ficamos assim, podemos fazer um programa sobre a música, sobre a letra? Segura aí, João, que não pode não, porque o autor está enciumado, ele quer lançar primeiro. Então foi no dia da comenda, no dia da entrega, na véspera da comenda, teve a orquestra aqui em São João del Rei, choveu também, esse dia, outra coisa, hein? 2 vezes aqui, orquestra e chove. E aí foi lançado pela primeira vez em São João del Rei essa música. E no segundo momento, no dia seguinte, lá no Pombal, né, essa música foi apresentada pelo próprio autor, né, que é o Viana, né? Marcos Viana. Né? E depois que foi lançado, aí nós fizemos um programa aqui na TV Del Rey e lançamos aí, né, essa versão da Ruth aí com o Braga, que está fazendo um sucesso danado na internet, né? Eu acho que a melhor gravação da Canção do Herói que está aí disponível na rede, eu acho que é essa, né? Que tem um fato histórico de ter sido, né, feita e está ilustrada com os momentos da primeira edição da chancelaria, né? Isso é muito bom. Mas vamos falar da Inhaxica. Deixa eu fazer uma digressão. Pode fazer. Voltando, porque nós conseguimos uma importância de recurso financeiro com o deputado que é votado aqui, Domingos Sávio, o deputado federal. E Domingos Sávio, um dia eu solicitei uma audiência ao governador do estado, no dia 1º de julho, quando ele veio aqui inaugurar o Centro de Saúde e o Fórum, sobretudo o Fórum, o governador Anastasia aqui, e quem nos marcou a audiência foi o prefeito Nivaldo. Fomos lá, eu, o Francisco Braga, o juiz Auro Aparecido, e ali, junto com o governador, foi no momento em que nós o convidamos, pedimos a presença dele, e falamos sobre a importância do evento, e ele disse que realmente entendia que a importância disso tudo, mas que o Estado tinha dificuldades financeiras, que isso acabaria sendo um evento muito caro, que nós iríamos cobrar realmente um tanto de coisa, talvez até a construção do memorial, que é muito caro, tá certo? O memorial feito pelo Oscar Niemeyer. E será que o Estado também estava tão empolgado com essa ideia? Talvez não. Eles já estão acostumados com ouro preto, né, que é aquela ideia. Não, muita gente tem medo de ouro preto, tá certo? Porque existem já essas festas com a transferência simbólica do governo para Santos Dumont, para Ouro Preto, para Mariano, né? E agora já quase isso também no aniversário do JK em Diamantina. Então, fazer mais eu acho que isso aí preocupou o governo, os governantes, até o Anastasia e outros antes dele também. E eu venho tentando isso desde o tempo de quando eu era deputado. Não só preocupa dentro do contexto financeiro também, né, que vai um custo a mais, como preocupa também dentro do paradigma de você estar modificando conceitos históricos. Né? Porque, de uma certa forma, a existência de um questiona a existência do outro. Há algum tempo atrás, eu fui ao presidente Lula, sabe? E o presidente Lula, muito gentilmente, com aquela categoria que ele tem, aquela simpatia pessoal, né? Aquele carisma quase que sobre-humano,
Ele me disse, muito interessante, né, jovem, muito interessante. Ele me chama de meu jovem, eu sou mais velho que ele, imagina só que interessante, né? Mas ele é presidente, eu não. Então, mas achei nele assim um sorriso de que aquilo valia a pena. Só que não seria o caso dele abraçar, porque eu já tinha pensado que essa nossa festa do Pombal não seria estadual, não seria federal, seria da União. Tiradentes é nome nacional, Tiradentes chama-se Inconfidência Mineira porque os portugueses inventaram esse nome. Nosso chama conjuração brasileira mesmo. Nós queríamos, a liberdade não era Minas separatista, era a colônia inteira. Né? E ele me disse, então, vou enviá-lo aqui, deixa escrito isso, eu deixei, vou enviar para o Ministério da Cultura. E o ministro da Cultura, através do seu assessor especial, me respondeu por carta, tenho isso guardado, só que dizendo o seguinte, olha, estamos à disposição, mas esse fato deve ser levado, em princípio, ao Congresso Nacional, isso deve ser um deputado representante da terra de São João del Rei, né? Mas queremos chamar a atenção para o seguinte, isto pode trazer um prejuízo, e já tem o dia da morte em Ouro Preto, 21 de abril. Aí é que me preocupou, falei, esse povo está todo mundo preocupado com a morte do Tiradentes, e pouca gente está preocupado com o Tiradentes vivo, com o Tiradentes criança, o Tiradentes que, na sua formação profissional, que foi um cirurgião, na sua formação ideológica, que foi um homem que reagiu contra o domínio europeu. A grande coisa do Tiradentes foi quando ele era jovem, gente, que ele namorou a mocinha aqui, veio estudar aqui, onde até depois foi ser a zona, ela ali na Marechal Bittencourt, que ele estudou, tá certo? E segundo os autores, ele teria se apaixonado por uma menina chamada Isabel. Só que Isabel era filha de um português que tinha um título de, talvez se não fosse de nobreza, era um homem rico, um grande burguês. E o homem, quando viu um filho de poceiro, um filho de fazendeiro ali de Pombal, acho que voltou para Portugal quando ele deixou Tiradentes fazer navios aqui. Então, foi nessa época que se formou o intelecto desse homem, que se formou a personalidade dessa criatura, né? Talvez falando, pô, nem namorar filho do português eu não posso, negócio esse, porcaria essa isso, acho isso. Aí, ele com 9 anos, a mãe morre. Foi feito o inventário em São José del Rei. São José del Rei, hoje no Tiradentes. Foi feito na comarca lá. O pai foi vereador em 56 e 57 lá, e morreu o pai também. E que coisa interessante, olha só, não nos fica nada. Eu fui procurar o inventário da mãe de Tiradentes. Esse pessoal tinha 35 escravos na mineração, ele tinha minerações grandes, ele tinha sesmarias, talvez dizem que seria quase 900 alqueires de terra. Essa fazenda, segundo o coronel Adalberto, estou pesquisando e escrevendo, ela seria a fazenda do Pombal, a Fazenda Magnólia e a Fazenda Roça Grande. Hoje são 3 fazendas, englobando aí Vitápolis, pedaço de São João del Rei, Coronel Xavier Chaves e não sei mais o quê. Era um negócio muito grande, tá certo? Não era nenhum pobre coitado. Não é que pobre não possa fazer a revolução, mas não tem que mudar o Tiradentes. O Tiradentes era o filho de um pessoal que tinha realmente posses. Um homem que era vereador, isso na ocasião era importante. Ele morreu vereador em São José del Rei, né? Agora, o que acontece? Fui procurar em Tiradentes o inventário para estudar, para saber o que eles tinham, exatamente para tirar essa pecha de que era um menino quase abandonado. Vou lá. Como é que ele tinha 2 irmãos padres? Naquele tempo, formar um padre não era brincadeira, era coisa séria. Até para entrar no seminário, naquele tempo, através de Mariana, que era a Vila do Carmo, né? Era preciso provar, primeiro, que não tinha sangue cigano, que não tinha sangue africano, que era branco puro e que tinha fortuna. Tá certo? Era isso. Isso era a exigência da igreja ligada à coroa portuguesa. Não queria deixar um padre que depois da manhã viesse criar problemas para ele, tá vendo? Um padre Zé Maria Xavier não está naquela ocasião, não teria entrado nunca lá, tá certo? Exatamente porque era mulato, né? Os grandes músicos brasileiros são mulatos, né? Mas quem disse que na ocasião podia ser? E o que aconteceu comigo? Tiradentes, ninguém sabia do inventário. Eu, para saber o que eles tinham, tinha que saber de inventário, né? Que havia inventário e um testamento. O pai do Tiradentes tivera um filho fora do casamento, não sei se já durante o casamento ou se antes do casamento, acho que antes. Isso aí ele foi honesto. E ele fez um testamento reconhecendo esse filho. Tá certo? Esse filho que ele teve antes, ele chamava Domingos e a mulher Antônia. Ele era português e ela paulista. Ele fez um testamento dizendo que devia ser herdeiro dele também um 7º filho, que não era filho de casamento. Então, um jeito correto, tá certo? Não queria deixar um órfão abandonado aí. Mas quem disse que Tiradentes São José del Rei tinha o inventário? O inventário está no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. Ninguém Tiradentes sabia disso. Ou se sabia, não quis me falar. Talvez até com uma certa preocupação, né? Uma certa vergonha de falar, Deus, devia estar aqui esse inventário, gente. Igual o livro que batizou Tiradentes, um cidadão aqui vendeu o livro por 6 contos de réis para a Biblioteca Nacional, através do Ministério da Educação e Cultura, na ocasião, 1936.
6 contos de réis, meu caro, na ocasião. Talvez fosse o preço de uma fazenda, o preço de uma imensa casa aqui, talvez desse para construir uma igrejinha aqui em São João, uma coisa incrível. Esse inventário, esse coisa, ninguém nos devolve esse batizado do Tiradentes, sabe? E se fosse devolver, nós não saberíamos onde colocar também. Por onde só isso? Esse negócio está lá, você tem que ficar olhando num vidro, porque o batizado, aquele papel já quase não existe mais. Ainda bem, isso até foi bom da biblioteca ter guardado. Mas por que alguém vendeu? Por que a igreja de São João del Rei não quis saber disso, que alguém vendeu o livro do batizado de Tiradentes? Por que o livro de batizado da Minha Chica só foi descoberto agora há pouco tempo pelo Padre Paiva, santo do Senhor Paiva? Tudo sumido, nossas coisas não tem mais nada, tudo sumido. Você já ouviu falar no Teatro Arthur Azevedo? É supermercado de Barbacena hoje. Que coisa incrível, como é que pode? Quem vendeu? Quem que era dono disso? Isso foi feito com dinheiro público de São João del Rei. O Cine Teatro Arthur Azevedo, inaugurado, se não me falha a memória, em 1951, aqui no começo do Tijuca. E que era o que tinha o maior número de cadeiras. Pois é, isso é um negócio com mais de 500 ou 600. Mais de 1000. Pois é, que coisa incrível, gente. 1000 cadeiras. Que vá para o inferno, o supermercado, de onde quer que seja. Essa coisa capitalista, baixa, reles, essa coisa aviltante, só. Que coisa, né? Para vender para rico, que coisa mais triste, coisa mais lamentável. Então, por que não é teatro até hoje? Nós precisamos de teatro em São João del Rei, né? Eu tentei, com o Tribunal de Justiça, para fazer o museu da comarca do Rio das Mortes, no prédio que era do fórum aqui. Quem disse que alguém nos deu ouvido? Não deram, não. Ninguém quis nos levar a sério. Lá no museu já tem, que museu que tem em São João? Tem coisa, mas não um museu dessa categoria, né? A comarca é criada em 1714, né? E por que o inventário da mãe do Tiradentes e do pai sumiram? Sumiram agora, eu consegui localizar lá, mas foi uma dificuldade imensa, sabe? Isso me fica muito caro, sabe? Eu não sou rico para dizer essas coisas, não. Se agora deu para fazer essas coisas, né? Correr atrás de acervos importantes que eram assim, que hoje tem valor para a gente muito grande, que antes parece que não tinha nenhum valor, né? E São João continua doando seu patrimônio. Continua doando. Vamos ver se a gente segura um pouco dessa rede ferroviária aí, né? Também, a rede tem impressão também que a gente vai reagir nessa área. É uma coisa importante, né? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu cheguei aí, depois nós vamos falar de Minha Chica, pode estar certo uma coisa. Eu fui em Montpellier, na França, onde tem uma faculdade de medicina, tinha naquele tempo uma faculdade de medicina, a maior da Europa, e onde estudaram os mineiros, tá certo? Onde eles estudaram daqui. O Barbário estudou, vários deles, o nome agora foge, mas estudaram medicina lá. Fui lá em Montpellier, na França, para descobrir essas coisas, tá certo? Outra coisa sobre a Minha Chica. E eu estive procurando o acervo da Minha Chica no Vaticano. Estive. Só que no dia que eu cheguei lá, eu estava com minha esposa, no dia que eu cheguei lá, eu não podia nem me aproximar do Vaticano. Eu vou te dizer por que a minha falta de sorte, sabe por quê? Sempre dá uma falta de sorte, né? Tinha morrido João Paulo II, o Papa João Paulo II. Né? Estou lá para ir no Vaticano, com audiência marcada com o cardeal, não me lembro, o cardeal para as causas da fé, que é a beatificação dos santos, né? O processo Minha Chica está lá. Quando eu chego lá, nem no aeroporto já não conseguia andar mais. Foi um negócio de tumulto, né? No aeroporto de Fiumicino, no Leonardo da Vinci, lá em Roma. Falou no Vaticano, você vai chegar de longe e ficar olhando lá na Catedral de São Pedro, lá, porque ninguém entra lá. Né? Tinha acabado de morrer o Papa, quer dizer, o grande Papa, por sinal, mas até isso. Mas eu não cheguei a ver documento, não tinha jeito. Né? O Vaticano parou. E até hoje nada. Eu vou te dizer uma coisa. O dia do sepultamento do Papa João Paulo II, acho que coincidia no mesmo dia do casamento do príncipe Charles da Inglaterra. Aquele príncipe malucão lá que tinha uma esposa, depois casou com a Lady, não sei. Então, ele adiou o casamento na Inglaterra, lá em Londres, porque acho que não ia ter convidado, lá todo mundo estava em Roma, no dia do Papa. São coisas incríveis que você observa, né? Isso não me saiu da cabeça nunca, né? É verdade. O Vani é uma enciclopédia viva, viu? Eu acho que a gente tem que aproveitar bastante o Vani, trazer ele aqui várias vezes, né, para comentar sobre coisas pitorescas de São João del Rei também. O Vani tem histórias aqui do Arco da Velha que vai ser um deleite para aqueles, né, que apreciam a TV del Rei, né, poder usufruir dessa experiência de vida, desse conhecimento do Vani. Né? Hoje a gente falou sobre essa iniciativa dele em resgatar esses acervos, né, essa briga pelo né, trazer de volta aqui a portada da igreja de Matosinhos, que é uma bela portada, né? Uma bela portada. E eu fui atrás dela também, eu a vi em Campinas. Numa fazenda que você me mostrou o processo lá. Fazenda da Esperança. Entraram com o processo do Ministério Público. Lá, eu mostrei a você, né? De posse,
e que, né, São João del Rei ganhou a causa. E a mulher, há mais de um ano atrás, isso quem comprou foi um banqueiro cujo nome é Mário Pimenta Camargo. Ele comprou aqui em 1970. Mário Pimenta Camargo, há alguns anos, agora há pouco tempo, alguns anos, ele faleceu. Tem um inventário dele em Campinas. A viúva, a dona Beatriz, né, fez até ultimamente tenho tentado contato com ela, está difícil, talvez ela esteja na Europa, segundo fui informado, mas eu mantenho contato com os advogados dela, em São Paulo e um escritório contratado em Belo Horizonte também. Né? Essa senhora Beatriz diz o seguinte, quero prestar uma homenagem a Minas Gerais e a São João del Rei, e a portada está aqui, quero devolvê-la. E nós não queremos a portada. Ninguém foi buscar a portada, ninguém se interessou pela portada, ninguém falou onde vai pôr a portada para chegar aqui. Essa portada é imensa, ela tem 6, 8 metros de altura. Ela dizem que é pedra-sabão, aquilo, é só de olhar, não sei, pedra-sabão, granito. Ela é pesadíssima, pesadíssima. Ela tem que ser desmontada para caber numa carreta. Foi para lá, isso vai estragando. Agora tem que desmontar para trazer. E quando chegar aqui, tem que saber onde vai pôr, porque senão você despeja isso em um lugar da cidade, depois vai ter que montar, desmontar de novo, levar para o lugar onde for definitivamente escolhido. Né? A gente tem que respeitar os membros da igreja, mas eu faço uma pergunta aqui. Por que a Igreja Católica de São João del Rei não diz onde quer que põe essa portada? Ela é uma peça de uma igreja antiga, de 250 anos atrás. Sou eu que vou escolher? Eu não posso, eu não tenho categoria para isso, eu não tenho competência, eu não posso escolher. Isso teria que ser... Quem melhor do que a igreja dizer que essa portada vai ficar ou no interior do Miguel, é muito grande, ou em tal lugar, ela vai ser usada como símbolo de fé, como símbolo de história da Igreja Católica, da Igreja de São João del Rei, né? Vamos sepultar aquela igreja que fez Tedel, porque mataram o filho espúrio de São João del Rei, de Tiradentes, mataram o menino maluco aqui. Vamos esquecer essa igreja, vamos fazer a outra melhor, né? A dos Inconfidentes, né? A do Padre Rolim, a do Toledo, né? Essa recuperação da Praça de Matosinhos, né? Essa se é que vão querer essa igreja de Matosinhos. Me dizem que tem um abaixo-assinado grande lá em Poder da Academia de Letras, e isso é importante. Mas que é preciso saber, tá certo? Preciso saber onde colocar. Não podemos trazer sem chegar aqui e parar numa imensa numa carreta, num lugar aí e falar, e agora? O que faz com essa porta? E os lugares importantes da linha Chica, aqui no Rio das Mortes também, você também está envolvido nisso, né? A casa onde ela morou, papapá. Como é que está isso? Tem lá os vestígios da casa onde ela nasceu, né? Onde ela nasceu, que era no Morro do Cascalho, que é no Cascalho. Cascalho é a estrada antiga, antes do asfalto, a estrada antiga que vinha, né, do sul de Minas, mas eu estou falando dessa que pegava o Rio das Mortes e chegava no Parque do Tijuco, né? A estrada onde passavam os caminhões de lenha, né? Porque no meu tempo já era caminhão de lenha, não tinha fogão a gás, vinha lenha de lá mesmo, era desmatamento total, todo mundo vendia lenha dos caminhões. Passava o Morro do Cascalho, a casa ali. Isso é do lado de cá do Rio das Mortes, tá certo? Do lado de lá, em seguida ao Rio das Mortes, tem o local que é a igreja onde ela foi batizada, né? Então, são duas coisas. Tem o lugar do nascimento dela e o lugar do batismo. O lugar do batismo está lá ainda, muito visível, na beirada do Rio das Mortes pequeno. Até consta que uma enchente do Rio das Mortes teria destruído e carregado, teria levado a capela onde ela foi batizada, né? Mas ficou a pia batismal, que é a mesma que está lá na igreja hoje do Rio das Mortes, que a pia batismal, como você já viu lá, nós fizemos lá o registro, né? E a missa com o bispo, a pia é muito pesada. Acho que nem a água do Rio das Mortes conseguiu levar aquela pia batismal. Olha que coisa interessante, né? Ela teimou e ficou e está lá até hoje. E nós precisamos valorizar isso. E tem pessoas que pensam, né, em criar uma rota de peregrinação entre Baipendi e o Rio das Mortes, né? Peregrinação, sim. É exemplo que existe em vários lugares, né? Por exemplo, a Aparecida do Norte, Compostela. É o que está mais perto da ideia de Compostela, né? Porque o Átila e o Oyama, quando viveram aquela experiência lá de Compostela, eles trouxeram para cá essa ideia de criar a Estrada Real, né? E fazer essa peregrinação da Estrada Real, que era imensa, né? Em termos de tamanho, era bem maior do que Compostela, né? Talvez seja o maior circuito turístico em termos de extensão. Mas de Baipendi até Rio das Mortes, a distância não é tão grande, não, né? 100 e tantos quilômetros. Pois é, eu acho que é isso. Murilo Cabral tem feito essa caminhada. Então, de repente, a pessoa que... Major Souza Cabral, né? Notável Major Souza Cabral. Que é fantástico. Tem que trazer o Cabral aqui também, que é uma figura, né? Para fazer esse roteiro, né? Que seria um roteiro religioso, né? E um roteiro de reflexão, que aí está muito dentro do contexto da proposta de Compostela, né?
Isso era muito importante sobre todos os aspectos, até aspectos leigos e profanos para o Rio das Mostras, só de lá. O Rio das Mostras é um local empobrecido, certo? Não foi assim, não. Em 1722, lá nós encontramos, nessa capela onde foi batizada a Inha Chica, nós encontramos lá a constituição de 2 ordens religiosas. Uma delas, a Ordem de Santo Antônio, né? E outra, uma certidão de casamento, em 1723, de Diogo Garcia com uma das filhoas, a Júlia Maria da Caridade. Pessoal da maior importância, pessoal de fortuna, né? Tá vendo? Uma das filhoas casado nessa igreja onde a Inha Chica foi batizada. E nós deixamos lá, até hoje, aquilo lá no chão, sem cuidar de nada. Por quê? Porque será que né? Baependi cresceu e sobrevive com o turismo religioso. Por que o Rio das Mostras não pode ter o mesmo turismo religioso? Né? Vai continuar de Baependi, ninguém vai tirar, nem pode, nem tem jeito. As grandes obras dela foram feitas lá. Nós não soubemos preservá-la aqui. Nós devíamos ter tido a Inha Chica sempre aqui. Mas alguém permitiu que ela fosse embora, ou até talvez a tenha expulsado daqui. Né? Coisa mais estranha. O professor Gali tem uma tese aí de que talvez ela incomodasse, ou a mãe dela incomodasse por algum motivo, e os grandes fazendeiros a mandarem embora daqui. Porque tanto ela quanto o irmão, o Teotônio, ela é batizada no Rio das Mostras. O Teotônio, que é 3 anos mais novo que ela, é batizado na matriz do Pilar. Né? E os dois são o que chamava na época filho natural. Era uma maluquice também das leis brasileiras e da Igreja Católica na ocasião. Porque filho natural é uma coisa natural, é um filho que tem pai e mãe. Todo mundo tem que ter pai e mãe. Pelo menos até hoje, né? Nós não sabemos ainda como vai ter a geração espontânea, se é possível, mas tem que ter pai e mãe. Só que o da Inha Chica e do Teotônio não tem pai. Não tem pai porque o pai escondeu, não queria aparecer. Né? Então isso aí incomodou, talvez, na ocasião. Né? Entendeu? O que a faz, na minha opinião, ser mais santa ainda. É sofrimento, isso tudo é sofrimento, né? Não é verdade? É verdade. Né? Hoje a pessoa descobre o pai, faz DNA, eu quero saber quem é meu pai, mas na ocasião. A mulher negra, analfabeta na ocasião, ela era vítima do estupro mesmo. O estupro era coisa institucionalizada. Né? Quem não estuprasse não era um bom coronel. Não é verdade? É tudo muito triste. Mas precisamos fazer alguma coisa. Precisamos, o karma nosso, né? Precisamos fazer isso que você está fazendo aqui. Despertar a consciência dos nossos colegas são-joanenses, dos nossos conterrâneos, dos nossos munícipes. Chamar a atenção para que cada um, o mais pobre, eu ia falar o mais pobre, dá um saquinho de cimento lá, o mais rico dá um grupo de dinheiro, o banqueiro dá o que banqueiro normalmente não dá nada, ele toma, né? Mas ainda assim vamos pedir aos banqueiros, né? Mas vou até lhe contar uma coisa aqui muito interessante, né? Pode estar certo que a rede mineira, a EFON, quando foi inaugurada aqui em 1881, no dia 28 de agosto, que veio aqui o imperador Pedro II para inaugurar essa bela dessa obra de São André, São João, que em 1893 ia ser a capital da província de Minas Gerais, não foi porque houve traição terrível mesmo, nós ganhamos por 2 vezes em Barbacena. Observe bem, a capital era Ouro Preto. Por que não fizeram a votação em Ouro Preto? Vieram fazer em Barbacena. É mesmo. Né? Votaram 3 vezes, devia votar 2, só votaram 3. Uma terceira para levar as coisas, para tirar mais uma coisa nossa. Nas 2 primeiras nós ganhamos. Na terceira nós perdemos por 30-28. Faltaram 14 parlamentares. Por quê? Dizem que havia 20 contos de réis naquela ocasião. 25 contos de réis. 20, já era a mesma coisa de hoje. A corrupção era a mesma de hoje, né? O mensalão era o mesmo de hoje, né? Os Marcos Valério, Carequinho, o mesmo de hoje. Senão o Marcos Valério está preso na Bahia agora, não consertou nada, não lembrou nada, não teve jeito. Minas Gerais tem muita coisa boa, muita coisa ruim, né? Tudo sai de Minas Gerais. Talvez tenha a ver com essa ideia de comemorar a morte do Tiradentes, né? Poxa, um cara que lutou tanto pela gente, quando ele morre, vamos ficar comemorando? Né? Nós estamos aí enaltecendo essa ação da coroa portuguesa, né? Que era abafar o nosso espírito de liberdade, né? Talvez quando a gente fica comemorando, todo dia 20 de abril, vai lá para Ouro Preto, faz aquela festa toda e tal, a gente está reforçando, né? Mas voltando. Agora você está fazendo a linha da liberdade, agora vamos pegar... A EFON, a Estrada de Ferro Oeste de Minas, quando chegou a São João em 1881, observe, não foi só quando foi com ajuda, assim, mas não foi o Império que pagou isso, não, tá certo? Não. Ela vinha para Antônio Carlos, para Sítio, que hoje é Antônio Carlos, ia chegar em Barbacena, e Barbacena é o caminho natural, ela ia somar a capital a Ouro Preto, tá certo? Mas ela saiu de Barbacena e veio aqui por quê? Porque o povo de São João del Rei se organizou, criou uma fundação, seria uma fundação hoje, na ocasião, seria uma grande instituição, né?
Naquele tempo já tinha um banco aqui em São Paulo, chamava Casa Bancária Almeida Magalhães, é um negócio que pouca gente lembra, mas foi importante, foi muito importante. Esse banco deu um suporte nisso aqui. Havia aqui já os colonos italianos, que eram uma mão de obra de Europa, né, da Europa, uma coisa melhor do que a nossa mão de obra escrava, né? E sabe o que aconteceu? Eu tenho lá e mostro a você. Tem lá desde o banco colocando dinheiro naquela lista para fazer a estrada de ferro chegar aqui, até uma pessoa que se identifica como lavadeira, outra como passadeira, e outro como marceneiro, e outro como pequeno fazendeiro de Cajuru, e outro de São Sebastião da Vitória. Isso quer dizer o seguinte, o povo se uniu mesmo, tá certo? Precisava de 4.500 pontos, coisa assim. Então, quando um banco ou uma indústria grande aqui, já tinha tecelagem, comprava assim 2.000 ações, a Maria Tereza Batista Machado comprou lá, digamos, 1.000 ações, acho que foi isso mesmo, tá certo? O coronel Custódio de Almeida Magalhães, já dono da Casa Bancária, que virou um banco depois, o banco mais antigo de Minas Gerais, em 1860, quando veio a Estrada de Ferro, ele tinha 31 anos já, esse banco, tá certo? Comprou 500 ações. A lavadeira foi lá e comprou 2 ações. O marceneiro foi lá e comprou uma, mas comprou. Certo? É verdade. E aí, quando você toca nesse assunto, né, de fato, a Rede Mineira de Aviação, a EFON, né, a Estrada de Ferro Oeste de Minas, ela era complexa e ela era maior. E São João del Rei não estava dentro do plano dos projetos iniciais. Né, foi São João del Rei que fez esse ramal para poder, né, colocar seus produtos, porque o São João del Rei era um entreposto comercial. E também foi um dos pioneiros na indústria, na Revolução Industrial, né, com tecelagens para cá. Com tecelagem, né? Esse apelido de São João dos Queijos, isso é muito importante, era produção, bacia leiteira. Era bacia leiteira. Abastecia o Rio de Janeiro, o nosso queijo saía daqui. E aí eu vejo, por exemplo, hoje, né, que mas a EFON, a Rede Mineira, foi campada pela Centro-Atlântico, depois não, eu falo assim, antes foi a Federal, né, como é que chama? Rede Ferroviária Federal, RFSA. Então, esse patrimônio que hoje tem aqui em São João del Rei, colocando a rotunda, colocando a oficina, colocando esse trilho que liga São João del Rei a Tiradentes, que é o que restou, né? Isso foi patrimônio construído com o povo de São João del Rei, né? E hoje é explorado, né, por uma empresa que não deixa nada aqui em São João del Rei. Né? E mal, porcamente, às vezes, né, eu falo aqui, dá manutenção para esse acervo. Mas eu vou pedir apoio a esse pessoal para o Memorial da Liberdade. Quem sabe eles vão mostrar assim, que estão aí do nosso lado mesmo, né? Porque esse museu ferroviário certamente não sairá daqui enquanto existir São João del Rei, né? Lógico. Certamente não sairá, porque é um patrimônio nosso. É um patrimônio nosso, não é um patrimônio nacional, não. É um patrimônio construído com recursos que você falou, né? De mobilização mesmo na região, lavadeira, artesão, costureiro, sei lá o que mais. São coisas assim, né? O Arão Reis, que era o homem contratado pelo governo de Minas para criar a nova capital, ele, no relatório dele, ele diz francamente, disputava o Juiz de Fora, Barbacena, Paraúna, que acho que é perto de Covelo, outros locais assim, e entre eles, 2 lugares que chamaram muita atenção. Um deles é o vencedor. Era Curral del Rei, que ela perto de Sabará, não existia Belo Horizonte, né? Curral del Rei, e Várzea do Marçal. Várzea do Marçal perdeu para o Curral del Rei. Quer dizer, tudo bem, hoje a capital também, mas a Várzea perdeu para o Curral. O Curral é um negócio de casa, não tenha dúvida não, né? Na ocasião. E hoje a Várzea do Marçal é a nossa colônia do Marçal. É a colônia do Marçal. E o nosso amigo Arão Reis diz no relatório dele, o melhor lugar é a Várzea do Marçal. Lá tem banco, lá tem estrada de ferro, lá tem colonos europeus. Curral del Rei falava, tem bócio e não sei o que lá. Bócio era aquele papo que dava assim, que só curou depois que passaram a botar em outro sal, né? Bócios e acho que imbecis, mas isso é termo médico, sabe? Esse negócio de bócio e coisa é termo médico. As mulheres andavam com o pescoço grosso, né? Não sei se você lembra das mulheres andavam aqui com o vestido alto assim, né? Então era. E esse outro era a pessoa com problema mental. Não era coisa de imbecilidade, de maluquice, de safadeza, não era isso. Não. Mas tinha, quer dizer, por que tinha que ser lá? Tudo, sempre contra São João del Rei. E foi uma capital feita como Juscelino fez Brasília. Ela começou em 93, quando em Barbacena nós perdemos o Curral del Rei. Lá não tinha nada, né? Não tinha nem como chegar lá. Tinha contagem de que das abóboras, olha que coisa. Aquilo era o que plantava abóbora e tinha vaca e porco. Que coisa é essa, gente? Então,
nós perdemos para o Curral del Rei, e a capital estava escrito lá, ela tem que ser construída e inaugurada em 4 anos. E foi feito. De 93 foi inaugurada em 97. Com o nome de Cidade de Minas. Belo Horizonte veio muito depois, não tinha esse nome não, sabe? Cidade de Minas. Cidade de Minas. E Ouro Preto reagiu. E Ouro Preto acabou, você viu. Tanto é que talvez tenha preservado tanto Ouro Preto, porque quando saiu a capital de lá, empobreceu Ouro Preto. Então o casalinho ficou, né? Você observa, por que Tiradentes está preservado de São João não? Porque São João tinha uma riqueza muito grande aqui, então todo mundo construía. Conseguia acompanhar a evolução. Acompanhar, então o casalinho antigo foi danificado. É verdade. Tiradentes ficou meio esquecido. Ficou meio esquecido. Até alguns anos atrás ficou. Hoje parece até a capital de São João inteiro. Hoje parece a capital de Minas. A capital de Minas. É grandioso, Tiradentes. Grandioso e respeitável. É um orgulho para a gente. É um orgulho para a gente. Sem dúvida. Venerável, foi um prazer. Mas vamos então falar mais uma coisa. Vamos pegar um pouco da... Podemos pegar a Nhá Chica. A Nhá Chica foi batizada em 26 de abril de 1810. Tanto é que nós conseguimos, com o registro, que ela fosse registrada na data do batismo, como nascida em 26 de abril de 1810. Tá certo? Então, foi formidável. Você viu lá aquela missa celebrada pelo bispo e outros padres, e os juízes de São João lá, né? O juiz prolator da sentença, que é o juiz Hélio Martins Costa, da 3ª Vara Civil. Foi uma festa incrível, maravilhosa, e vai fazer o primeiro aniversário, dia 26 de abril desse ano, agora de 2012. E nós queríamos fazer uma grande festa, né? Somando com o Boipendi. O Boipendi é o dono da Nhá Chica. A Nhá Chica viveu, foi lá. Você sabe que tem uma história lá que o imperador passava férias ali naquela região, né? Da região dos banhos, né? Até um hotel que fica lá pertinho, que chama Traituba, teria sido construído para hospedar o imperador. E a filha dele tinha dificuldade para engravidar, que é a princesa Isabel, casada com um francês, o Conde D, né? E ela veio para pedir ajuda, apoio da Nhá Chica, e realmente teve filhos depois, são coisas assim. Isso é a história que diz aí, né? Ela deixou 2 filhos, me parece. Né? Então, muito interessante. Vamos fazer uma grande festa, nos apoie, nos ajude, chama a atenção de todos, nós vamos criar o Rio das Mortes de novo, o Rio das Mortes da Nhá Chica, uma santa brasileira, uma santa negra, analfabeta, pobrezinha, mas uma grande mulher, uma mulher que estava além do seu tempo. Ela não tinha respeito humano, não, ela era corajosa, decidida. Né? Esse nome Rio das Mortes, né, é um nome pesado. Né? Eles já tentaram mudar lá, depois o pessoal voltou. Tentaram uma vez fazer um plebiscito lá. Né? Tem que chamar Rio das Mortes. Ninguém quer ter morte no nome, né? Mas lá eles estão apegados a essa ideia. Mas é preciso, então, reviver o Rio das Mortes, reviver a Nhá Chica, né? Uhum. E vamos buscar isso aí. Aí a TV do Rio vai estar aqui à disposição, sempre quando você tiver novidades, quiser vir aqui. E não só para isso, para qualquer outro assunto, né? Falar de política, falar das coisas de São João do Rei, dessas histórias peculiares que você conhece, né? Que também pode enriquecer muito aqui o nosso ouvinte, nosso telespectador. Além de tudo, isso fica gravado, isso é um registro que vai para a prosperidade. Quem passou pela TV Del Rey se imortaliza de uma certa forma, porque esses arquivos ficam ad eterno. Né? Então, vamos ver como é que era São João del Rei, vamos por daqui 200 anos, né? Quem fazia televisão no São João del Rei, está lá o Sr. João Paulo entrevistando lá o Venerável, olha que história bonita que eles contaram. E tal. Então vai ser sempre consulta, motivo de pesquisa, né? E de ser hoje. Quem sabe alguém vai dizer, esses caras eram meio malucos, e se der tudo certo, falar mais maluco no bom sentido. No bom sentido, é isso aí. É igual o Tiradentes, o Tedel contra o Tiradentes, mas hoje nós queremos fazer, porque tinha uma coisa, né? Sem a pretensão de ser parecido com o Tiradentes, que isso é possível, né? Mas vamos procurar seguir. Uma vez eu até escrevi isso assim, né? Ser igual ao Tiradentes não é tão difícil, basta ter coragem e não ter vaidade. Não é verdade? É verdade. Desprendimento. Aquela de resistir 3 anos preso lá, essa eu não teria coragem, não. Essa acho que ninguém, é só ele mesmo, sabe? Mas a outra de pregar a independência, pregar a liberdade, de ser mais forte, essa é o papel nosso. Nós devemos fazer, né? E eu também dizia, aquele homem ensandecido, né, de ideias, não sei o quê, né? Quando falava isso, ele arrepiava, né? É verdade. Ele falava que ele era meio obcecado. Obcecado, né? Tão que até, bom, né? Era mesmo, né? Agora, é preciso parar com uma coisa, né? Me disse o nosso amigo, o doutor Adalberto, que um dia chegando aqui, ou da primeira vez que ele veio, e outras pessoas já disseram, que na entrada, quando você entra na colônia do Marçal, você tem que virar para o Pombal, vira à direita, na estrada digital de Santiago, né? Mas a pessoa que não sabia virou para a esquerda e passou perto do grupo escolar Garcia de Lima, uma das melhores escolas de São Paulo. E ali falou, tem estudante aqui, vamos perguntar. E perguntou.
eu estou querendo ir no Pombal, como é que faz? Ele disse que os estudantes ficaram tudo assim, hoje mesmo. Falei, se o senhor não quer um negócio de Pombal, será que é criador de pomba, sei lá, que o homem fala, olha, é possível. O que São João pretende? Os alunos não sabem. Né? O lugar que nasceu o Tiradentes, aí um falou, sim, nasceu o Tiradentes aqui mesmo. Então nós temos que reforçar isso aí, né? Buscar essas identidades para a gente criar uma autoestima, ser mais patriota, né? E vou terminar... E uma outra coisa interessante, né? Se nós queremos comemorar a vida e não a morte, o Tiradentes e o Tancredo morreram no mesmo dia. Com 200 anos quase de diferença, mas no mesmo dia, né? No mesmo dia, 21 de abril. Mas o Tancredo nasceu em 4 de março. Já existe lei aí com uma comenda. Vamos pensar também numa grande novidade, um grande acontecimento para São João no próximo 4 de março. Isso tudo é bom para a cidade. É verdade, né? É verdade. Vamos nos apegar à vida. A vida, né? Isso é importante. Eu acho que eu tenho aqui uma falazinha aqui, né? Que pode ajudar a gente aqui. Vamos ver aqui que o cantor Marcos Viana, né? Marcos Viana. Cita Tiradentes, né? E daí a gente encerra depois com a nossa São João dos Queijos. Exatamente. O dia que nós fizemos, como eu acabei de dizer a você, não terminei, nós pedimos ao governador, e ele disse que era de dificuldade financeira, e no momento, na casa do Nivaldo, estava o deputado Domingos Sávio. E ele dizia assim, governador, é tão importante que essas pessoas são joanenses estão pedindo, né? Um deles até não é são joanense, que é o juiz Aldo, tá certo? Os outros somos eu e o Braga. É tão importante o que eles estão dizendo que o senhor pode ficar tranquilo, o Estado de Minas não gastará um tostão, um centavo. Eu, com minha verba de deputado, bancarei a festa. E realmente ele nos deu um recurso. E vamos deixar a nossa gratidão aqui, essa iniciativa do Domingos Sávio, né? Claro, a gratidão. O homem que fez um projeto de lei, criando o Dia da Liberdade em Minas Gerais. Então a gente se identifica com essa sua iniciativa, viu, Domingos? Então, o nome da TV Del Rey aqui, a gente reconhece e agradece essa sua iniciativa, né, de valorizar essa ideia nossa. Então vamos pegar um pouquinho da fala mais um pouquinho lá do Dia da Comenda, e a gente volta para o São João dos Queijos para encerrar. Pisar neste chão sagrado da fazenda do Pombal e contemplar essas pedras seculares que testemunham os primeiros passos do patrono de nossa nação, em pleno marco da Estrada Real e na trilha dos Inconfidentes, tudo isso faz vibrar dentro de nós a centelha mais viva do sentimento pátrio. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. E nós, a minha geração, que é a geração que veio pós-revolução, a gente chegou a uma época que a gente teve vergonha de ser patriota. Eu precisei sair do Brasil e percorrer o mundo para encontrar caras doidões, cabeludões, cheios de piercing, tatuagem, mas que na porta de casa tem a bandeira do país deles. Os caras são doidão até a página 20. Na 21 eles são patriotas. O brasileiro tem medo de ser patriota. Nós temos muito bandido e pouco herói. E esse cara é um cara especial. É o maior herói desse país. Nós temos a honra de tê-lo nascido em Minas Gerais. Quem estuda a história pode encontrar que não há dolo nele. Ele não pisou na bola uma vez
isso é todos os requisitos. É igual a igreja canoniza santo, não tem que ter aquele processo assim? Tem um também para ser herói. E a gente precisa muito de heróis, porque a gente tem que recuperar o patriotismo. Porque o Brasil precisa de patriotas. A vida é muito curta, o período biológico de vida humana é muito curto, portanto que a gente tem que se dedicar a construir esse país, sem pensar em prosperidade, pensar em posteridade. A gente passa rápido, e tudo que a gente pode fazer para transformar esse país em um berço, como foi previsto por tantos profetas, como um berço, um dos berços da nova civilização humana, nesse milênio que vem por aí, que começamos, é isso, é a mudança do dia a dia, com exemplos maravilhosos como o do nosso herói. Essa canção nasceu a pedido do Eugênio Ferraz, e a Ivanise Junqueira, a esposa dele, me passou um texto que me gerou essa poesia. Mas eu tenho certeza que se fosse apenas um job de criar algo, se não tivesse essa alma, essa força grandiosa desse espírito desse homem, eu não teria conseguido fazer essa música, que eu queria que fosse mais que um hino cívico, eu queria que fosse uma canção popular, uma canção que pudesse nos mover em torno de ideais reais, de transformação, né, da nossa terra, por que não dizer do nosso planeta. Então, para vocês e para nós. Então, essa aí é o Viana, né? O Marcos Viana, que fez a música, que foi... Isso criou até ciúme, né? Porque não houve licitação, que alguém quer fazer. Mas eu acho que ele foi muito feliz nessa música. Eu acho que ela retratou muito bem. Claro que foi feliz. Foi dentro dos parâmetros da conspiração do Tiradentes. É verdade. E eu acho que essa música vai fazer um marco, né? E a gente teve o privilégio de lançar junto com vocês aí em primeira mão. E é isso que nós precisamos, né? Recuperar esse patriotismo, né? Recuperar esse amor próprio a ser brasileiro, né? A gente tem orgulho de ser brasileiro. Ter orgulho dos nossos heróis, da nossa história, do nosso passado, né? E buscar isso aí, igual você está buscando aí com muita propriedade. Então, obrigado para você. Um abraço. Até a próxima. E agora sim, São João dos Queijos. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estranho e prata, reprenda serenata, jamais esquecerei das famosas vetas del rei. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi.